Fala aí, galera. Hoje eu vou dar meus palpites de futebol para o dia 12 de janeiro, sexta-feira. Aqui eu estou mostrando para vocês o bilhete aí desta quinta-feira. É um bilhete aí deu green, graças a Deus. Teve aqui um jogo que foi um pouco arriscado, né? Que foi esse jogo aqui do Vitória de Guimarães. Eu achei que seria uma vitória fácil da equipe mandante, por causa da equipe do Penafiel ser aí de segunda divisão, né? O Vitória ter uma boa campanha jogando em casa. Eu achei que seria uma vitória mais tranquila, tá, pessoal? Mas não foi um jogo tão tranquilo assim, não. Eu assisti a partida, terminou 1-0 e não foi um jogo assim tão dominante da equipe do Vitória, não. Realmente eu esperava uma partida mais tranquila. Mas tirando esse jogo, todas as outras partidas bateram aí com uma certa tranquilidade. E o que importa é que a gente deu green nesse bilhete. E agora eu vou dar meus palpites para a sexta-feira. Primeira análise minha, pessoal, nessa sexta-feira será o jogo entre MacArthur e Western United pela Austrália. Tá? O jogo aqui às 3h30 da manhã. Se a gente for ver a classificação, pessoal, o MacArthur aqui está na sexta posição, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 12 partidas, e vai enfrentar aqui o Lanterna no campeonato. O Western aí que tem apenas 2 vitórias e 9 derrotas em 11 partidas. Então, pessoal, nesse jogo eu vou entrar em mais de 0,5 gols para a equipe do MacArthur, tá, pessoal? É uma equipe aqui que tem uma média interessante de gols feitos, fez aqui 19 gols em 12 partidas, e vai enfrentar aquilo, como eu falei, o Lanterna, que tem aqui a pior defesa do campeonato. 25 gols tomados aí em 11 jogos, tá? Eu analisei, pessoal, a race total aqui do time do MacArthur e desconsiderando aqui as partidas de Copa, só analisando as partidas do Campeonato Australiano, nas 12 partidas da equipe do MacArthur, na race total aqui, tá? Considerando tanto jogos como visitante e jogos como mandante, em apenas um jogo nessa temporada, pessoal, o time do MacArthur não marcou gol. A única partida que a equipe do MacArthur não marcou gol foi aqui no dia 18/12. Perdeu aqui de 3-0 para a equipe do Wellington Phoenix, que, se a gente for ver aqui na classificação, é o segundo colocado do campeonato. E eu analisei a race total do time do Western e aqui no campeonato australiano, todas as partidas desta temporada o time do Western tomou pelo menos um gol. Tá? Em todas as partidas a equipe foi vazada. Então, pessoal, nesse cenário, e considerando também que o time do MacArthur jogará em casa, a partir dessas análises que eu fiz, eu acho uma boa entrada esse mais de 0,5 gols para a equipe mandante. Então, pessoal, fazendo uma correção, o MacArthur não jogará em casa. Eu achei que a equipe jogaria em casa, mas aqui a gente vê que jogará em localização neutra. Porém, pessoal, apesar de ser uma localização neutra, como a gente viu aqui nas análises, o MacArthur costuma fazer gol fora de casa e o Western costuma tomar gols dentro de casa. Tá? Todas as partidas do MacArthur jogando como visitante, a equipe fez gol, e todas as partidas do Western como mandante, a equipe tomou gol. Então a gente vê que o retrospecto do MacArthur em relação a gols é muito superior à equipe do Western em relação a fazer gols. O Western é ao contrário, né? Ele é acostumado a tomar gols. Então vou manter minha análise, apesar de ser uma localização neutra, vou manter aí o mais de 0,5 gols para o MacArthur. Agora, pessoal, pela Copinha, a gente tem um jogo aqui entre Grêmio e Mirassol. Se a gente for ver aqui, pessoal, as 3 partidas da Copinha do Grêmio foram 3 goleadas, tá? Aqui 6-0 contra o Serra Branca, 6-0 no Figueirense e 6-2 no Inter de Bebedouro. A equipe do Mirassol, né, tem aqui um empate contra o ABC na última partida da Copinha, aí empatou aqui 0-0 com o Coimbra e venceu um jogo apenas por 1-0, tá, pessoal?
A gente vê aqui que a última partida que o Mirassol pegou uma equipe aí de ponta no Brasil, que foi aqui contra o Palmeiras no dia 16/1/23, a equipe tomou 4-0. Então aqui, pessoal, eu tô fechado sim com a vitória do Grêmio, tá? Acho o Grêmio uma equipe superior, uma equipe que tem feito muitos gols. Acho sim que o Grêmio tá com um elenco, uma base forte para essa copinha. Na minha visão, né, pelo futebol que tem apresentado, é aí talvez um dos candidatos para o título. E aí vai enfrentar uma equipe aí, mediana do Mirassol. Acho sim que o Grêmio vence esse jogo. Odd aí de 1,19, vitória da equipe do Grêmio. Aqui pela Inglaterra, pessoal, temos o jogo entre Burnley e Luton. Aqui, pessoal, é jogo para mais de 0,5 gols, tá? Se a gente ver aqui na classificação, são duas equipes aí que vêm na zona de rebaixamento, vêm desesperadas aí por pontos, tá? O Luton vem na 18ª posição, 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas em 19 partidas. E o Burnley vem aí com 3 vitórias, 2 empates e 15 derrotas em 20 partidas. Duas equipes que vêm aí com uma campanha bem ruim, tá? São duas equipes aí que subiram na temporada passada. E o interessante aqui, pessoal, é a média de gols, tá? As duas defesas são defesas bem vazadas. O Luton aí tomou 37 gols e o Burnley tomou 41, tá? Então, pessoal, vamos lá. Principalmente pro lado do Burnley, que joga em casa, assim, uma equipe aí que vem como eu disse, as duas subiram de divisão da temporada passada para essa temporada. E assim, pela tabela de classificação, duas equipes aí que precisam desesperadamente de pontos, principalmente do lado do Burnley, pessoal, isso daí é jogo para somar ponto, tá? Então, se o Burnley ou o Luton querem aí sair da zona de rebaixamento, são esses jogos aí contra equipes aí no mesmo patamar que só farão com que as equipes aí somem pontos, tá? Essas duas equipes aí, por exemplo, em jogos aí contra o Liverpool, contra um City da vida, não tem chance. Então tem que ter chance contra equipes com campanhas idênticas a delas, tá? Até se a gente for ver aqui a race total, pessoal, do Burnley, todas as partidas aqui da Premier League, tá? Tem alguns jogos aqui também de Copa, mas olhando aqui na Premier League, todas as partidas do Burnley, considerando jogos como mandante e como visitante, nenhum jogo do Burnley na temporada aí terminou 0-0. Todos os jogos teve pelo menos um gol. A mesma coisa para o time do Luton. Todas as partidas da Premier League da temporada tiveram aí pelo menos um gol. O último jogo que terminou 0-0, mas aqui foi um jogo de Copa, não foi um jogo da Premier League, tá? Então aqui é o cenário que eu vejo, o cenário pra gente ver pelo menos um gol no jogo. Acredito que saia assim, tá, pessoal? Por esse cenário aí dessas duas equipes estarem precisando de pontos para sair da zona de rebaixamento. Um jogo entre elas tem que sair pelo menos um gol. Eu acho sim que é uma alta chance. Duas defesas bem vazadas, enfim. Aqui, pessoal, eu vou para mais de 0,5 gols neste confronto. Jogo agora, pessoal, pela Bundesliga, jogo entre Bayern de Munique e Hoffenheim. A odd está aí um pouco esmagada para a vitória do Bayern, tá? 1,17 e uma odd de 14 para o Hoffenheim. A odd para a gente ver aí mais de 1,5 gols, que é bem provável de acontecer nesse jogo, também está uma odd aí um pouco esmagada, tá, pessoal? Se a gente for ver aqui na classificação, temos aqui o Bayern na segunda posição, tá? 2 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas em 15 jogos. Vai enfrentar o Hoffenheim, pessoal, que é uma equipe que está fazendo uma campanha boa também, não é uma equipe ruim, não. São 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas em 16 partidas, tá? O Bayern joga em casa, né? Tem aqui uma diferençazinha para o Leverkusen, que aí não vem dando mole, então o Bayern aí precisa somar os pontos. Se quiser se manter na cola do Leverkusen, na disputa aí pelo título, provavelmente são as duas equipes que vão aí brigar pelo título até o final, tá? E aqui, pessoal, eu vi um cenário para esse jogo que foi o cenário de mais de 0,5 gols no primeiro tempo e eu vou explicar o porquê, tá?
Se a gente for ver aqui pela média de gols, pessoal, o Bayern tem aí o melhor ataque da competição, 49 gols em 15 partidas. E vai enfrentar o Hoffenheim, que tem uma média interessante também, pessoal. São 32 gols feitos em 16 partidas. Uma média aí de 2 gols por partida. E toma aqui uma quantidade boa de gols também, tomou 30 na competição. Então, pessoal, vamos lá. Se a gente for ver aqui a race total dos dois times, que a gente considera aqueles jogos tanto quanto mandantes quanto como visitantes, Bayern aqui tem 15 jogos, né, e o Hoffenheim tem 16. Então, pessoal, eu analisei aqui na race total do Bayern e se a gente considerar que os 15 jogos do Bayern na Bundesliga nesta temporada, em apenas uma partida não teve gol no primeiro tempo, tá? Eu fiz uma análise aqui e eu observei que apenas uma partida não teve gol no primeiro tempo. E o interessante, pessoal, é que essa única partida que não teve gol na primeira etapa foi esse 8-0 aqui contra o Darmstadt, no dia 28/10, tá? Por incrível que pareça, o jogo foi 8-0, mas no primeiro tempo não teve gol. Os 8 gols foram feitos na segunda etapa. Todas as outras partidas da Bundesliga nesta temporada da equipe do Bayern, tá? Tiveram aí pelo menos um gol no primeiro tempo. Já a equipe do Hoffenheim, pessoal, vem na mesma tocada, tá? Em apenas um jogo na Bundesliga atual, o Hoffenheim, em apenas um jogo do Hoffenheim na Bundesliga atual, não teve gol no primeiro tempo, que foi aqui nesse jogo no dia 2/12/23. Esse jogo aqui que terminou 2-1 para a equipe do Mönchengladbach. Nesse jogo, o primeiro tempo terminou 0-0. Todas as outras partidas do Hoffenheim, considerando jogos tanto quanto mandantes quanto como visitantes, pela Bundesliga, tiveram pelo menos um gol, tá? HT. Então, esse cenário que eu vou para vocês, tá, pessoal? É o cenário da gente ver aí pelo menos um golzinho no primeiro tempo. A Bundesliga é um campeonato que tem muitos gols, então por isso a odd para a gente ver aí 1,5 gols, que é muito provável, tá muito baixa. Então, por essas análises que eu fiz para vocês, é o que eu vou entrar nesse jogo. Acho aí uma boa probabilidade, tá com uma odd mais interessante. Então aí, essa é a entrada que eu vou fazer nesse jogo, tá? Mais de 0,5 gols HT. Aqui pela La Liga, pessoal, temos o jogo entre Sevilha e Alavés. Então, o Sevilha é uma equipe tecnicamente superior, tá? Jogou a Champions League essa temporada e joga em casa a partida contra o Alavés. Mas se a gente for ver aqui na classificação, pessoal, apesar da equipe do Sevilha ser aí superior, ter um elenco melhor, ele vem uma posição abaixo do Alavés na classificação, tá? O Alavés aqui vem em 15ª posição e o Sevilha vem em 16ª posição, né, pessoal? Para uma equipe aí que disputou Champions League nesta temporada, 16ª posição no Campeonato Espanhol, pessoal, é uma campanha decepcionante do time de Sevilha, pessoal. Realmente não dá para confiar aí em vitória seca do Sevilha, enfim, não dá para confiar. Mas eu acho, pessoal, que um cenário interessante para esse jogo é o cenário handicap europeu +2 para a equipe do Sevilha, tá? E eu vou explicar o porquê desse handicap +2. Se a gente for ver o Alavés fora, pessoal, repare bem no Alavés jogando como visitante. A equipe, pessoal, não venceu ainda no campeonato como visitante. São 4 empates e 6 derrotas em 10 partidas. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. O Alavés, pessoal, só marcou 5 gols em 10 jogos. Uma média baixíssima de gols marcados. É o time que, quando joga como visitante no Campeonato Espanhol, é a equipe que marca menos gols, que marcou menos gols até agora, como visitante. E se a gente for olhar aqui a race do Alavés como visitante, pessoal,
Como eu falei, não teve nenhuma vitória, como vocês podem notar. E o Sevilha, pessoal, ele vem bem irregular jogando em casa, tá? Como a gente pode ver aqui na Race, é uma equipe bem irregular. Mas quando o Sevilha perdeu aí por 2 gols de diferença, por 3 gols de diferença, a gente consegue ver que foram para equipes boas, né? Ele perdeu aqui de 2-0 para o Atlético de Bilbao e perdeu aqui de 3-0 para a equipe do Getafe, jogando em casa. Se a gente for ver na classificação, pessoal, são duas equipes que vêm fazendo um bom campeonato. O Atlético Bilbao, que é o 4º colocado, e o Getafe, o 8º, tá? Então, pessoal, eu vou aqui me basear mais pela race do Alavés do que pelo Sevilha. Tá? O Sevilha realmente é uma equipe que não está dando muito para confiar nesta temporada. Tá? Porém, pessoal, apesar da equipe vir mal aí em casa, enfim, faz uma campanha pífia aí no Campeonato Espanhol, eu acho que contra o Alavés, pessoal, com essa race aí que a gente viu, tá? Eu acho que o Sevilha tem chance sim aí de conseguir uma vitória hein, finalmente contra a equipe do Alavés, tá, pessoal? Eu acho que o Sevilha, caso ocorra uma zebra, na minha opinião, não perde por 2 gols ou mais. O Alavés é um ataque muito fraco, que faz muito poucos gols. Né? Se o Alavés estiver vencendo o jogo por 1-0, acredito que vai se defender. Então, acho muito improvável o Alavés meter 2-0, como fez o Atlético Bilbao aqui no último jogo, como fez o Getafe aqui, que meteu 3. Falando de Alavés, eu acho isso muito improvável acontecer. Então, eu acho uma entrada bem segura, com alta chance de acontecer, na minha opinião, é a entrada handicap europeu mais 2 para o Sevilha, apesar da má campanha. Mesmo se o Alavés vencer esse jogo por um gol de diferença, tá? 1-0, 2-1, 3-2, a gente ainda tem um green. Somente se o Alavés vencer por 2 gols de diferença ou mais, aí a gente tomaria o red, tá? Mas aí, pessoal, vamos lá. Se a gente for ver aqui na race total, a gente vai ver que o Alavés, jogando como mandante, ele também não costuma vencer por 2 gols, nem em casa, tá, pessoal? Aqui pela La Liga. Ele meteu aqui 3-1 no Granada, no dia 24/11, mas aqui no dia 5/11 jogou com o Lanterna Almeria e fez apenas 1-0. Tá? Uma equipe bem irregular, então aqui 1-0 no Valência, então é uma equipe aí que não costuma ter aí um retrospecto bom de gols, de ter uma diferença grande de gols. É o cenário que eu vou para esse jogo, pessoal, tá? Não vou ensinar em mercado de gols, não tenho confiança de gols em nenhuma das duas equipes, tá? Principalmente do visitante. E não vou aí em vitória seca nem empate anula. Eu vou aqui em handicap. É a entrada que eu vou fazer nesse jogo. Pelas análises, eu vou de handicap europeu mais 2 para a equipe mandante, para a equipe do Sevilha. Para finalizar a análise aqui as análises do dia 12, pessoal, temos aqui pela Liga de Portugal o jogo entre Portimonense e Farense. Analisando a classificação, pessoal, o time do Farense vem aqui na 7ª posição, 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas em 16 partidas, fez 23 gols e levou 22, e vai enfrentar o Portimonense, que vem aqui na 16ª posição, 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas em 16 jogos, marcou 17 gols e tomou 36. Tomou bastante gols aí, né? Porém, apesar do Farense estar melhor colocado, né, o Portimonense jogará em casa, tá? Então, pessoal, qual é o cenário que eu vou para esse jogo? Aqui, pessoal, eu vou em mais de 0,5 gols no jogo. Se a gente for ver aqui a race do Portimonense em casa, vocês vão notar aí que nessa temporada, pela Liga de Portugal, o Portimonense jogando em casa não teve nenhuma partida 0-0, tá? Já o Farense como visitante, pessoal, na Liga de Portugal, nesta temporada, também
não teve nenhum jogo que terminou 0 a 0. Se a gente for ver a race total, considerando os jogos aí como mandante e visitante, pelo lado do Portimonense, pessoal, como a gente pode analisar, nenhum jogo pelo Campeonato Português na temporada do Portimonense, na temporada inteira, nenhum jogo terminou 0 a 0. Já pelo lado do Farense, analisando aqui a race total, a gente vê que tiveram 2 jogos 0 a 0. Aqui no dia 7/10, contra o Vizela. E aqui no dia 15/12, contra a equipe do Estrela Amadora. Mas esses 2 jogos o Farense jogou em casa. Tá? Aqui, pessoal, pela análise que eu fiz, né? Por essa análise, né? Eu acho sim que é um jogo para a gente ver mais de 0,5 gols. O Farense aqui tá aí com 21 pontos, né? O Portimonense precisa aí, da vitória, tá aqui numa posição ruim, joga em casa, apesar de que não vem numa race boa também, né? São 3 derrotas consecutivas. Mas enfim, aqui eu irei operar em mais de 0,5 gols. É a análise aí para mim com maior probabilidade de acontecer nesse jogo. Na minha opinião é essa, tá? Pelo menos um gol no jogo aí, acredito que saia. Então eu vou aqui para mais de 0,5 gols neste jogo. Aqui então está o bilhete dessa sexta-feira, dia 12. Bilhetinho aqui de 6 partidas. No momento que eu estou gravando, a odd está uma odd interessante, né, de 1,89 aqui na Betano. E essas são as melhores análises aí, tá, pessoal, que eu consegui fazer para essa sexta-feira. Acredito aí que esse bilhete aí tem uma boa chance de bater. E é isso daí que eu vou para dia 12 de janeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.